Olá, sejam muito bem-vindos a nosso Papo Íntimo. Hoje eu convidei a Alessandra Oliveira, que veio do Rio, nossa líder de projetos, e o Tiago Oliveira. E eles não são parentes, tá? Eles não são parentes. Seria legal, seria Qualquer bom. semelhança é mera coincidência. Seria legal. Então, o seu Oliveira vem... O meu é de Oliveira, O meu Portugal. Ixi, Meu Maria, não. tá complicando esse Plantávamos negócio aqui. azeitonas Esse papo. Exatamente. um do lado do outro há alguns Pois séculos. é, exatamente. Pois Então é. essa árvore genealógica tem o que contar, né? Nossa, que bom. Então, a epigenética veio para nos dizer que a Oliveira tem a ver com QI bom. Olha que Mas maravilha. tomara. Bom, mas no nosso papo íntimo, como vocês podem ver, né? Que descontraído, nós vamos falar hoje sobre felicidade. Uma coisa tão importante que as pessoas buscam tanto felicidade, mas que é contraditório, porque na medida em que a gente já fala de felicidade, eu já começo a me conectar com o que eu não tenho para ser feliz. Então eu já fico triste. Mas vamos aprofundar isso. Uma das bases que a gente usa aqui na Felipelli, quando a gente faz os nossos papos íntimos, é que nós temos 4 dos 15 fatores que são medidos na inteligência emocional, que são cruciais para gerar uma sensação de bem-estar e felicidade. Quais são esses 4? São autoestima, quanto que eu lido bem com as minhas características, quanto eu gosto de mim, quanto eu me cuido, me respeito. Autorrealização, que é como que eu tenho projetos que são significativos, projetos dos quais me preenchem e, ao mesmo tempo, o quanto que eu tenho vontade de continuar crescendo e tendo coisas de aprendizado. Otimismo, que é o quanto que eu acredito que o amanhã vai ser melhor, né? E eu acredito que as situações têm sempre algo bom para eu retirar. E relações interpessoais, que é a qualidade das relações que a gente constrói. Então é isso que nós vamos bater papo aqui no nosso papo íntimo, né? Que é uma das coisas que a gente faz quando começa a trabalhar com inteligência emocional, é olhar, será que essa pessoa que tá feliz? Porque às vezes o índice de felicidade dela, ou de bem-estar, pode ser maior do que a própria inteligência emocional, né? Sim. E às vezes ele é mais baixo. Então, como é que a gente ajuda as pessoas? Olhando para esses 4 e falando o que a gente pode ajudar um desses 4 serem melhores, né? Perfeito. Não sei como é que vocês pensam a respeito disso, como é que vocês veem isso? Dri, eu acho esse ponto super interessante. Eu sempre olho, né? Como que tá a inteligência emocional, o total da inteligência emocional é o indicador de bem-estar ali. E essas 4 subescalas que estão intimamente ligadas em como a gente experimenta a felicidade, para mim, assim, o que você trouxe de significado e o que elas trazem é exatamente assim, como que a gente pode elevar já imediatamente o meu grau de contentamento com a vida. Isso. Então, como que eu tô me sentindo comigo? Porque é importante eu estar acomodada dentro de mim, entendendo que não dá pra eu ser boa em tudo o tempo todo. Mas também é importante eu ter relações de qualidade, porque ninguém é feliz sozinho, né? Já diz o poeta, né? A gente precisa de boas relações. Aí é que a gente não entra no mérito de quantidade, mas dessa qualidade. O ser humano é social. Somos, exatamente, gregário, a gente precisa, né? É. E aí tem o otimismo, que é um ponto super interessante também, porque o que faz a gente acordar todo dia, acreditar, continuar caminhando, né? E também a autorrealização, que são os nossos projetos, o que a gente vai fazer para incrementar essa busca por evolução, né? Então esses aspectos influenciam diretamente mesmo nessa felicidade, no bem-estar. E aí um ponto legal do otimismo, que eu acho que a gente pode olhar isso também, eu tava dando uma olhada e tem os 3 P's do pessimismo, que você falou das polaridades, né? Quando eu olho para algo que eu quero ser feliz, eu vejo também o que eu não tenho e isso me impacta. Então, a gente aqui trabalha com o conceito de otimismo, que é exatamente o oposto do pessimismo. E existem os 3 P's do pessimismo que às vezes eu vejo muito na minha vida. Mas aí eu olho, já identifico então, e saio dali. São. Conta pra gente. Os 3 P's do pessimismo. Permanência. Disso vai durar sempre. Vai ser sempre assim, que preguiça. Aí a gente se afunda um pouco, porque tem a ver com pessimismo. Tem a personalização, que é porque é comigo. É porque é comigo, é porque sou eu. E aí a personalização. E tem o último, que eu vejo muito acontecer também, até lá em casa, que é a pervasividade. Que é esse fator vai acabar com todo o resto.
E aí eu sempre brinco, olha, às vezes um desentendimento na sexta-noite não acaba com todo o final de semana. A gente não pode deixar isso acontecer. Até melhorar. Pode dar Se souber reverter isso aí, era o movimento que faltava para dar combustão. Pode ser. Então, a pervasividade, a gente pega um fator e denigre todo o resto, acaba com todo o resto. Então, é legal da gente pegar esses pensamentos automáticos e transformar, porque isso não contribui para o bem-estar. Isso baixa o bem-estar, porque tem a ver com pessimismo, que é o oposto do que a gente está trazendo aqui, né? Perfeito. A minha relação com o instrumento, né, que avalia, que é o EQI, ela ficou boa justamente porque eu vi vários instrumentos. Foi quando eu cheguei há muitos anos na Felipelli, e observando a psicometria, portanto, aquilo que é medido, como é medido, o que é um instrumento sério ou não sério. Perfeito. Essa é a primeira coisa que eu avalio. O que é um Excel de tarado por planilha de fim de semana e o que é um trabalho sério que envolve psicólogos, envolve pesquisa de campo, envolve décadas de refinamento de avaliação desses dados. Uma amostra relativa. Tem gente séria né? por trás avaliando com boas intenções, com método. Então, vamos separar as crianças dos adultos e instrumento é assim que se avalia. E aí, quando o EQI trouxe 2 conceitos, eu falei, opa, começou bem, porque levou em consideração toda a parte psicológica por trás, de forma tão séria que ele consegue pontuar. Então, você tem tudo que é avaliado, mas tem um núcleo, que é esse índice de bem-estar, e o conceito-chave é o bem-estar. Uhum. Eu não gosto do conceito de felicidade, tá? Ele é muito subjetivo, eu tenho um curso de mais de 40 horas sobre isso, a gente vai falar sobre isso, vai girar e não vai definir a bendita da felicidade. Então, Ela é muito pessoal, né? e ela é muito dinâmica. Então, quando você tentou definir, é quase uma teoria quântica aí mesmo. Você tentou definir, o momento que você viu, ela já escapou. Então, deixa para a filosofia a parte da definição do conceito de felicidade, ignorem isso, e vamos trabalhar com que a ciência, de fato, consegue assumir responsabilidade e dizer, olha, isso aqui eu avalio, que é o bem-estar. Perfeito. E aí, no bem-estar, quando ele pontua esses elementos todos, você está trazendo o otimismo. 2 coisas sobre o otimismo fundamentais que a gente já avalia primeiro, genético e comportamental. Tem um efeito genético? Tem. Perfil hormonal, tem um monte de coisa aí que é fundamental. Então, junto com o teste, eu peço para a pessoa tentar avaliar o histórico dela. Como é que tem sido a sua vida em geral com relação a isso? É circunstancial o seu pessimismo? Você passou por algum trauma, alguma situação que está te deixando ali na nuvem negra? Ou você sempre tendeu, né, a ser assim, a ver a vida com essa lente. Então, uma coisa é o que é da pessoa, já é uma tendência dela, natural. A outra foi por onde ela passou, como ela foi construída e como ela foi se moldando. Hábitos mudam, cultura muda, é difícil, mas dá. A genética complica um pouquinho mais. Então, no caso do teste, os números muito baixos, em geral, indicam um problema genético. Quando é muito baixo e muito alto, tende a falar, opa, isso aqui tem um componente genético. Agora, o que dele não é só genético. Então, até onde eu elevo, até onde eu regulo. Então, o primeiro ponto é não se desesperem. Sinaliza, né? Com Sinaliza. resultados, mas também não crie expectativas ilusórias. E tudo isso para dizer, o otimista exagerado, que é otimista em tudo, não significa que é bom. Porque, mais uma vez, voltamos para o ponto de qual é a relação do otimismo com todos os elementos da vida do indivíduo. E não só você precisa ser mais otimista. E a segunda pergunta é para quê? Quando? Como? Com quem? Não é, ai, que bom, eu sou otimista. E pode ser um bobo, que nunca sai do lugar. Então, e aí eu devolvo a pergunta para vocês. Dá para usar esse otimismo de forma tão solta como a gente fala por aí? Não dá. Então, por onde a gente começa? Quer dizer, o que faz o otimismo ser um otimismo funcional de um ser humano adulto maduro? Eu acho que tem que usar aspectos de realidade muito fortes, ainda mais para mim, pelo meu próprio perfil, realidade, inclusive teste de realidade é o meu mais alto no meu resultado. Como gestor, isso é importantíssimo. É, o mais alto. Eu acho que era 118, sei lá. Nossa. Então, o que acontece? A realidade, ela é o que mostra para mim, vou falar para mim nesse caso, até porque eu compartilhei aqui meu resultado, porque ele dá sinais onde você vê se o que você está pensando tem fundamento. Perfeito. Se você não checa com a realidade, você pode estar alucinando. Pode ser um lunático.
Então, como é que eu posso checar? E checar com a realidade é com o fato, não só o fato que eu estou observando, mas conversar com as pessoas. Como é que as outras pessoas estão vendo essa realidade também? Perfeito. Checar percepções, né? Secar, exatamente. Secar não, checar percepções. Porque, às vezes também, eu posso também ter vieses Sim. nessa percepção. Até porque quando a minha emoção entra, eu posso afetar a forma com que eu vejo a realidade. Perfeito. Tanto do bem quanto do mal. Porque se eu tô mais pessimista, como você falou, eu posso ver essa realidade de uma forma mais negativa. É uma outra lente. É uma Perfeito, outra lente. perfeito. Se eu tiver muito entusiasmado com o projeto, eu posso ver mais coisas boas do que o projeto de fato tem. Perfeito. Então, vamos buscar coletar coisas na realidade com pessoas que tenham pontos de vistas diferentes, que tenham realidades de vida diferentes e avaliar. Aí sim, eu estou construindo uma opinião e algo que tem a ver com a realidade. Aí eu posso dizer, gente, eu tenho dados, fatos e opiniões que me mostram isso, ou eu estou alucinando. Então, a gente tem que buscar dados e fatos. Perfeito. Perfeito. Tem uma... Já vou te passar, mas que agora o NFP ficou... O NTP ficou... FT muda pra mim. Depois a gente vai explicando essas siglinhas, pessoal. Vão ficando curiosos aí. A questão aí é... Você trouxe os 3 P's do pessimismo, otimismo. E aí já tô entrando um pouquinho na filosofia, mas tem 2 componentes também fortes que podem ser utilizados. O primeiro é energético. O otimismo é energia. É. O sujeito otimista, ele tem energia para É um fazer entusiasmo, coisas. né? Então, o otimismo tem essa importância de ser energético. Boa. Mas ele tem uma cara diferente também, difícil de identificar, que é ele pode ser a validação de um estado de negação. É porque eu negligencio, né? Eu uso o otimismo como aparência para esconder um fundo que é eu não quero ver a realidade Perfeito. porque eu não estou pronto para ela. Então eu fico só acreditando como um estado de negação. Aliás, os 2 pontos extremos, tanto o pessimismo demais Perfeito. quanto o otimismo demais, né? Os 2 extremos podem estar em estado de negação. Perfeito. Com certeza. Então, aí, isso que a Adriana trouxe é fundamental, e já entrando para a bucha que eu vou jogar na sua mão, que eu sei que é uma das suas especialidades, eu vou ter que fazer o tal do teste de realidade, que você explicou bem. Como é que acontece isso? Aí eu caí nos outros 2, que é o relações interpessoais, e caí também na autorrealização. Porque eu não consigo validar nada na realidade sem observar minha relação com os outros. Sem dúvida. É isso mesmo. E não consigo me avaliar sem entender o que eu estou fazendo da minha vida. Ou seja, Com certeza. quando o índice de bem-estar é construído em cima desses 4 pilares, não é à toa. O sujeito percebeu que existe uma relação direta. E se você desvincula um, você tira um dos pés da mesa, ela cai. Então, eu não consigo avaliar o sujeito sem ele colocar o que ele põe no mundo, que é a autorrealização. Como eu, que existo, estou me colocando no mundo, assumo o meu lugar, a minha identidade. Então, quando a gente fala da pessoa, às vezes, ter um projeto, é importante por isso. E o que é um projeto? Jogar à frente emoção, energia, dinheiro, é o que te move. Perfeito. E sem otimismo, uma hora eu travo. Eu não consigo, eu não faço as coisas andarem. Perfeito. Com otimismo excessivo, cai no mesmo problema, as coisas travam. Então, os outros vão me avisar, opa, peraí, esse caminho não é bem por aí que você tá indo, não. Pensa nisso, pensa naquilo. São inputs para ajudar. Então aí já vem a questão, como fazer as pessoas que estão no meio do olho do furacão do problema começarem um processo para poder avaliar que, não dá, é complexo, o ser humano é complexo. E se eu não observar esse cenário, tem a minha autorrealização, tem a minha relação comigo mesmo, emocionalmente, hormonalmente, com otimismo, e tem, além das pessoas, tem o que eu vou colocar no mundo. Quer dizer, que projeto, como é que eu vou realizar, tornar real esse autorrealização. E o outro componente, que é o de autoestima, esse eu vou deixar de lado um pouco, porque ele é polêmico. Também vai envolver questões genéticas. Mas eu gostaria de focar agora nesse. Como as pessoas começam a olhar para isso e falar, pô, eu gostei disso, eu quero começar a fazer uma coisa com relação a isso para melhorar a minha vida. Por onde vocês acham que deveria começar essa conversa? Com o leigo. Mas você diz essa conversa do olhar para a felicidade? A pessoa olhar, ela ouviu a gente aqui agora e falou, pô, gostei desse negócio, por onde eu começo? Vamos medir, né? Vamos medir. Eu acho que sem um parâmetro de onde eu parto, eu concordo com a Lê, é difícil. Mas tem uma coisa que eu
da onde eu começaria? Pela gratidão. Que legal. Perfeito. Porque primeiro eu tenho que reconhecer o que eu tenho. Porque tem muitas coisas do que eu tenho que ser grata pela minha vida, pelas coisas das quais eu tenho. Sempre tenho que ser grato. Então, o meu ponto de referência é a gratidão. Legal. Depois da gratidão, tem a questão do quanto, aí eu vou para a autorrealização, que é outra coisa que eu também sou fascinada, né? Que é o que me move. Seu livro. É o meu livro, exatamente. Que é autoconhecimento para um mundo melhor, que é como que a gente pode evoluir. Para mim, a autorrealização é evolução. Eu não posso estar parada nunca. Então, como que eu sempre estou aprendendo? E graças a Deus, e aí eu também acredito em Deus, mas graças a Deus a gente tem sempre uma coisa que eu não sei se a palavra é infindável, né? Mas é sem fim, né? Aonde não tem limite do que você pode aprender, né? Eu acho que também é perigoso você só ficar na questão só do estudo conceitual sem ir para a prática, mas isso daí é outra coisa. Mas é importante ter sempre um gosto pelo aprendizado, por uma versão melhor de si mesmo, por uma versão melhor da empresa, por uma versão melhor... A vida é evolução. Então, é movimento, mas é movimento para crescer, para ser melhor, para progredir. Então, enquanto eu tenho esta vocação de querer não se acomodar, né? E às vezes eu já ouvi até pessoas da minha geração, tipo, agora eu parei. Até gente mais nova que eu ouvi outro dia falando isso pra mim, assim, não, eu já trabalhei muito, porque eu comecei com 14 anos, então eu tenho o direito de parar. Eu olhei, putz, a pessoa tem menos de 50 anos. Eu falei, como assim? Tá preocupada só com os direitos. Assim, tem tanta coisa para se fazer de útil, para acrescentar para a vida do outro, para a vida de si mesmo. Porque eu acredito muito que quando você parou, você já tá indo para trás. Sim. Então, a vida é movimento, é para frente. Se você não tá mais evoluindo, você já tá ficando para trás, porque os outros continuam andando para frente. E não é só porque eu tô me comparando com o outro, mas porque eu tenho que querer ter algum objetivo que vai me mover. Eu acredito muito nisso, sabe? É não ter acomodação. É não ser cansado. É viver mesmo, né? É viver. É não se entregar para a morte antes do tempo. Né? Eu acho que tem um conceito muito legal do Seligman, tem o livro Felicidade Autêntica. Ele fala sobre a perspectiva da felicidade da psicologia positiva e tudo. E tem até o Florescer depois, que ele acrescentou algumas coisas, acho que uns 9, 10 anos depois. Mudou. Ele trouxe, né, um outro acrônimo, trazendo uns pontos que tem tudo a ver com as 4 subescalas que a gente está falando aqui. Mas ele traz um ponto, Dri, ele fala sobre emoções positivas, que tem a ver com o otimismo, né? De entra não ser o esse sentido otimismo... da vida ali. Não... Exatamente, não é esse otimismo cego, né? Que a gente tá falando que tudo é uma questão de equilíbrio mesmo. Ele traz o engajamento dessa vida prazerosa, da gente entender o que é flow pra gente. E quando a gente entra nesse estado de seguir com as coisas, ele fala uma coisa que tem a ver com o que você trouxe, Dri, que é significado. Maravilhoso. O sentido, né? É o sentido das coisas. Então... Quem tem um propósito, esse senso forte de significado da vida, não tem como parar, Adri. As coisas vão se movimentando e se transformando, mas parar não tem como. Porque é o que você veio para fazer, é o seu propósito, é a sua missão, é o seu impacto, é o significado que isso tem para você. Então eu acho esse senso de significado é muito o que me move assim na vida. E tem uma historinha muito legal que eu não sei o autor, de repente você até conhece, que estava em algum lugar que eu vi em algum momento, que tem uns trabalhadores numa rua fazendo uma construção. E aí tem um transeunte, uma pessoa passando ali, e ele pergunta, deixa eu perguntar o que eles estão fazendo. E aí ele para um trabalhador e fala, o que você está fazendo? Aí ele fala, tô carregando uma pedra. Aí ele fala, não, mas não é possível, peraí, deixa eu ver o que tem mais. E ele para um outro trabalhador e fala, o que você tá fazendo? Aí ele, tô empurrando aqui o carrinho de mão. Aí ele fala, não é possível, deixa eu perguntar para um outro. Aí ele vai para um mais lá na frente e pergunta, o que você tá fazendo? Aí ele, tô ajudando a construir aquela linda catedral.
É o senso de significado. E eu sempre falo isso nas nossas reuniões na Felipelli, né, Dri? Eu falo Não lembro tudo. não da história. Não sabe, não conhecia? Não tinha ouvido. Tudo é uma questão de perspectiva. Qual é a lente que você está olhando? Então, por onde a gente começa é uma grande discussão para ver se nasce alguma coisa aqui. Legal. Mas eu acho que botar uma luz na trilha é importante, a gratidão é importante, esse senso do significado é importante, mas é isso, é o que te move, é o que você está fazendo com isso, é para onde você quer ir. Então, são essas perguntas e essas inquietações que a gente tem que ter. Sem dúvida. E aí, a gente fala do senso de fazer boas perguntas, né? De nem ter todas as respostas, mas é que gera esse movimento. É importante isso. Eu vou pegar o gratidão da Adriana com o sentido teu aqui. Nossa, essa é forte, né? Vou ligar as duas. O São Tomás de Aquino fala que tem um limite, não é infindável a aprendizagem. E aí todo mundo vai falar, é o QI do sujeito, quanto ele estuda. Não. O que determina o limite da nossa capacidade de aprender, surpresa, a frase não é exatamente assim, mas o que limita a nossa capacidade, o limite da nossa capacidade de aprendizagem com a vida é a arrogância. Uau. Não tenho mais nada aqui, né? Não preciso de mais nada aqui. Aí você para de aprender, realmente. Quem só tem a ensinar e não aprende mais nada, acabou para ele. Faz todo sentido. E aí mata-se um estudante, um aprendiz, um bom pai, um bom professor, um bom profissional e nasce um arrogante. E morre uma empresa. Às vezes morre uma empresa, às vezes morre um casamento, às vezes morre uma relação de amizade. Porque é muito comum você ver uma empresa... É muito comum você ver uma empresa que se posiciona no mercado de tipo, eu sou a top. Eu acho que isso acontecia mais no passado, hoje até menos, mas ainda tem algumas empresas que se posicionam assim. Sim, sim, sim. Quer dizer, que não é a empresa, é alguém, né? É alguém, é o ego projetado pelo marketing e beleza. E né? é a cultura daquela empresa, e beleza, então ela tá é tudo isso. bem, pro mercado tá tudo bem. O mercado não vai filtrar isso do jeito que deveria, mas o longo prazo filtra, porque o ecossistema vai mudando. Se as outras empresas se tornam mais conscientes, aí tudo que você já falou nos podcasts da Descompressão Corporativa sobre o capitalismo consciente, à medida que o ecossistema se ajusta, ele começa a exigir um comportamento social diferente, e se o sujeito está desajustado, ele define e morre economicamente. Mas no caso do sentido, para fazer a ligação, a palavra sentido, ela tem hoje, né, tá famosinha, tem várias explicações. Todo mundo, né? Precisa fazer sentido pra mim. Sentido, Só faço se fizer sentido pra mim. E aí quase uma desculpa, né? E aí e é bonito falar, né? Parece que a pessoa tem eu estou pensando em coisas grandiosas. Tem uma coisa forte no sentido, que é básica, coisa de criança aprendendo vocabulário. Já parou pra pensar na palavra sentido? O sentido mais simples da palavra sentido? Direção. Verdade. Pra onde eu tô indo? Qual o sentido? Você tá indo pra trás? Você tá indo pra frente? Você tá parado, se movendo? Qual o sentido da sua vida? Então o sentido, ele joga tudo isso no mesmo... vamos colocar na mesma direção e fala quem é o sujeito que tem um sentido de vida claro pra ele e bem construído, bem administrado. É aquele que ele tá olhando pra onde ele tá indo. Eu sei pra onde eu tô indo. E se eu não sei onde eu vou chegar, pelo menos eu sei onde eu quero chegar. Se eu vou chegar lá, não sei, 80%, 90%, 100%, se vai mudar de novo daqui a pouco, mas eu sei pra onde eu tô indo. Então acho que a questão fundamental é que quando eu tenho gratidão, eu olho tudo que eu tenho até aqui. Eu já resolvi com o passado. Peraí, eu sei o que eu tenho em recursos emocionais, financeiros, inteligência, e a partir deles eu sei o que eu vou fazer com toda essa bagagem para levar para onde eu tô indo. Autorrealização, projetos. A questão da perspectiva também, né? Perfeito. Que você escolhe. Eu vou carregar, levar comigo para o quê? Então é forte isso, né? E aí, de repente, por exemplo, o sujeito faz um teste como o EQI lá, o EQI, e aí ele olha para isso. Eu acho que a beleza maior para mim não são os indicadores. É esse tipo de questão que surge. Quando ele se depara com você, Perfeito. com a Adriana, numa sessão de, fiz meu teste. O que a gente vai fazer com o meu teste? Eu acho que, de novo, separamos as crianças dos adultos. Alguém que só sabe aplicar o teste, é legal. Eu vou te mostrar os indicadores aqui. Mas alguém que sabe interpretar o teste e ligar com a tua vida, precisa de experiência. E aí eu saio do teste não com os indicadores que eu vou olhar. Isso eu vou sair, invariavelmente fazendo o teste. Mas, caramba, eu entendi tudo que está envolvido aqui. É a tua vida inteira, pô. Perfeito. E o que eu faço com isso agora? Esse é o ponto. É porque precisa ter ação. Senão a gente, de novo, Perfeito. não realiza. Não tem o alto, né? Então, para fechar essa conversa aqui,
Vou voltar na pergunta. Ação imediata. Quando vocês pegam um projeto, alguém que tá perdido, tá cheio de gente perdida, tá bem intencionada, com dinheiro, sem dinheiro, mas as pessoas estão perdidas. Qual o primeiro passo? Tá, eu vou ligar na Felipe, vou fazer o teste. Ô, Adriana, quero entender mais como é que eu começo a ler, o que vocês, como psicólogas, hoje com experiência corporativa e fora, o que vocês tiram, como é que vocês fazem para tirar essa pessoa desse estágio de completamente perdido? Fala, não, tem uma luz. Gratidão, sentido, legal. E ação agora? Eu começaria pensando e perguntando o que isso tudo gera pra ela, nela. Que aí a gente não reinventa a roda, a gente começa do começo, que é olhando a autopercepção. Perfeito. Que é o autoconhecimento também. Consciência de... Exatamente. Como que tá a minha autoestima, a minha autorrealização e a minha consciência emocional? O que isso tudo tá gerando em mim? Porque eu escolho qual batalha eu vou lutar. Perfeito. Porque não dá pra abraçar tudo. Não. Perfeito. Quando a gente fala de desenvolvimento da inteligência emocional, eu acredito muito em micro-resoluções. Porque se a gente quer, eu quero mudar tudo, eu quero olhar as 15, que às vezes a gente tem umas coisas assim, não, eu quero escolher umas 5 pra eu já olhar agora. Vamos ver essas 14 aqui, só eu tiro uma pra não ficar pesado. Você vai até ver evolução. Quando você olhar pra você semana que vem, você fala, nossa, eu caminhei bem. Só que aí no primeiro obstáculo que eu escorregar, eu me saboto e eu volto a fazer nada. É um castelo de carta, né? Ou então eu olho para o fracasso e aquilo me impacta. Então, se a gente escolhe micro-resoluções, como que amanhã eu escolho me sentir um pouco melhor do que eu estava hoje, já é muito bom. Perfeito. Muito bom. Muito Tem bom. uma frase É muito bem realista, legal. bem realista. E tem uma frase muito legal que é: comece pequeno, permaneça pequeno e depois cresça. Porque a gente já quer crescer, sai correndo, né? Não, já começa achando que é Só grande. que olha o sentido da vida, pro que a gente fala também do sentir e dos sentidos da criança, por exemplo, que ela começa sustentando o pescocinho, para depois aprender a virar, para depois sustentar o tronco, para engatinhar, para dar os primeiros passinhos e depois ela corre. Muito bom. Só que na parte comportamental a gente quer sair correndo. Né? E tem quantos anos que você consolidou aquele determinado comportamento? Então, não é do dia pra noite que você vai fazer. Então, não é consistente. E não tem pílula Perfeito. mágica, né? Você tá pedindo uma pílula mágica pra gente, meu amigo. Eu tô tentando aqui tirar da cachola. Perfeito. Eu vou Mas dar- essa é a pergunta de $1 milhão? Exato. Era uma brincadeira. Tem uma questão de dieta que acho que explica bem, é uma metáfora boa do comportamento humano em geral. O sujeito ficou 20 anos comendo, tá com uma barriga gigantesca. Aí chegam pra ele e falam, você vai começar a dieta pra perder essa barriga. Fala, amigo, foram 20 anos construindo essa barriga. Calma. Senão ela volta. E aqui eu não tô nem colocando todo o aspecto científico que vai explicar isso, vai Perfeito. validar isso. Mas o outro aspecto é, o sujeito quer começar segunda-feira a dieta, a academia, as compras diferentes do perfil alimentar dele, tudo. Aí não dá. Aí não dá. Micro-resoluções. Eu nem consegui mudar os meus hábitos E alimentares. fazer micro-hábitos Exato, também. exato. É isso aí, transformações. Um pouquinho todo Um pouquinho dia. todo dia. Eu acho que é uma boa mensagem pra gente deixar para as Fechar. pessoas. Legal. Assumir micro decisões, mas começar hoje. E se você entender um pouquinho essas Perfeito. questões, aí tem um evento. Começando hoje. É. Não começa amanhã, porque não vai falar, não, eu começo a semana que vem, na segunda, não sei o quê. Não, começa hoje. negócio Quer de fazer segunda. mudança? Perfeito. É hoje. Esse negócio de segunda é falta de vergonha na cara. A pessoa, toda vez que falar é segunda, vai pro domingo ou pra terça. Sai da segunda. Pra não ter mais essa desculpa, né? É isso aí. Gente, muito bom bate-papo. Bom demais. Obrigada aí por vocês Foi ótimo. compartilharem os pensamentos, o conhecimento de vocês. E a gente se encontra no dia 4, 5 e 6 de outubro para falar mais sobre neurociência e inteligência emocional. Perfeito. Estaremos Até lá. lá. Valeu.